Dando início ao coração do processo penal, vamos falar de processo e procedimento. É isso mesmo. Falar de processo e procedimento é você adentrar ao coração do processo penal. Já vimos no processo civil que processo é tudo aquilo que se busca, tudo aquilo que eu vou até a justiça. Procedimento é aquilo que dá rito especial, é aquilo que dá uma sequência aos atos. E o procedimento ele pode ser dividido em procedimento ordinário, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Essa é a ideia central do que nós chamamos de procedimento. Lá no processo civil, o rito sumário não existe mais. No processo penal, você terá a classificação ainda do que é procedimento ordinário, o que é procedimento sumário, o que é procedimento sumaríssimo. Isso continua tranquilamente aqui dentro das nossas concepções. Agora, para começar o jogo no processo penal, eu preciso entender quando que é ordinário, quando é sumário e quando é sumaríssimo. Vamos estabelecer essas regrinhas? Quais são as regrinhas que eu estabeleço aqui então, Alex? Eu estabeleço as seguintes regras. Olhem só, vamos lá. Inicialmente, quando você fala de procedimento, você tem que lembrar que o procedimento no processo penal, ele será um procedimento comum ou ele será um procedimento especial. Esse procedimento comum, ele será ordinário, ele será sumário ou ele será sumaríssimo, tá bom? E logo no artigo 394, parágrafo 1º, ele vai estabelecer quando que o procedimento é ordinário, quando que o procedimento é sumário e quando que o procedimento é sumaríssimo. Vamos para um desenho gráfico que fica mais fácil para entender. Olha só. Então, o procedimento é a sequência de atos que deve ser realizado durante a ação penal. É uma sequência, tá? Eu vou chamá-lo de ordinário, eu vou chamá-lo de sumário e eu vou chamá-lo de sumaríssimo. Para o procedimento ordinário, eu defino que são para crimes quando eu tenho uma sanção igual ou superior a 4 anos. Igual ou superior, tá? O sumário é quando eu tenho uma pena que seja inferior a 4. E o sumaríssimo é aquele que nós veremos da Lei 9.099, ou seja, penas de até 2 anos. 9.099. Essa é a ideia. Se você entendeu esse gráfico, já facilita a minha vida. Porque o procedimento ou ele é ordinário ou ele é sumário e sumaríssimo. Ordinário, crimes superiores a 4 anos. Sumário, inferior a 4 anos. E sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Tá bom? Como o nosso estudo é de legislação preparada e não dá para fugir do texto da lei, vamos retornar aqui ao texto da lei. Ó, parágrafo 1º, inciso 1, é o que fala do procedimento ordinário que eu acabei de explicar a você. Tá? Pena igual, ó, igual ou superior a 4 anos. Fechou. Inciso 2, sumário para penas inferiores a 4 anos. Essa é a ideia central. E sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Agora, qual que é a regra? A regra é procedimento comum e procedimento especial. Então, a todos os processos aplicam-se a regra do procedimento comum, salvo disposições contrárias desse código ou legislação específica. Então, se o texto da lei não está dizendo nada, eu vou seguir a regra do procedimento comum, salvo disposições em contrário daquilo que está estabelecido nesse código. Então, a regra, se não tem nada de forma específica, será o procedimento comum. Quer ver um exemplo? Qual o número de testemunha do procedimento ordinário? 8. E o número de testemunha do rito sumário? 5. Mas se não tivesse nada falando, eu aplicaria a regra de 8. Perceberam? Então, se tem regramento específico, eu não aplico a regrinha do procedimento comum. A ideia central é essa e você não pode, em hipótese alguma, esquecer do arroz com feijão. Porque isso aqui é arroz com feijão. É o básico do processo penal. Tá bom?
Agora, nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas no artigo 406 e 497. Alex, o que fala o estabelecimento do júri? Gente, o júri, na realidade, ele estabelece regrinhas próprias, porque o Tribunal do Júri a gente utiliza para crimes dolosos contra a vida, que inclusive você vai perceber que eu gravo no final o Tribunal do Júri, no final do módulo de processo penal, talvez pela sua pouca incidência e para facilitar a sua memorização, tá? Agora, as disposições do artigo 395 a 398 aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados nesse código. Então, tudo que eu tiver do artigo 395 ao 398 aplicam-se aos procedimentos penais de primeiro grau, tá bom? Então, tudo que você verá comigo daqui para frente, ó, 395 a 398, que a gente estabelece, você automaticamente verá comigo, tá? E aplica-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo, as disposições do procedimento ordinário. Então, tudo que não tiver no sumário e sumaríssimo, eu vou aplicar a regrinha do procedimento ordinário, tá bom? Começou a esquentar? Deu para entender? Então, segura aí que agora a gente vai estudar a sequência desse procedimento.